Vamos abrir a Bíblia, irmãos, aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do verso 22 a 26. Depois nós vamos para Atos, capítulo 2. Mateus, capítulo 12, verso 22 a 26. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ele faz esta pergunta. Agora nós vamos para Atos, capítulo 2. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O tema é um pouco estranho, mas já vocês vão entender. Nós vamos falar porque dificilmente uma igreja permanece grande. Mas vamos crer que Deus há de nos ajudar, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 41 a seguir. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. Se você traduz essa palavra aí, temor, como respeito. Amém? Em cada alma havia respeito, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e repartindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que o Senhor abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Se vocês notaram, está aí uma coisa que deve ser notada e falada. Eles não tinham uma igreja própria. Primeiro porque eles não tinham condições por devido às perseguições. Mas eles perseveravam no templo. Eles não segregavam e diziam: isso aqui é heresia, isso aqui foi essa doutrina que matou a Jesus Cristo, e nós não vamos vir mais aqui. Não. Eles continuavam lá. Estão entendendo? Eles continuavam lá na oração, por certo, no ensinamento da lei, como faziam os rabinos. Pegavam os que lhes servia, e o que não servia eles deixavam de lado. A Bíblia chega a dizer que boa parte dos sacerdotes também ocultamente obedeciam à fé. Só não manifestava publicamente, mas ocultamente eles obedeciam. Então isto, meus irmãos, indica que essa questão de segregar, de denominar, de partidarismo, nunca prouve do Espírito Santo.
O povo de Deus é um povo interdenominacional, sem barreiras. Amém? Outra coisa importante é que eles não apenas eram batizados, eles perseveravam. Tem muitas pessoas que acham que quando ele creu e batizou, e aí já está tudo bem. Não, você deve perseverar. Você deve batalhar. Em Mateus 24 chega a dizer sobre a resistência final: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que haver uma perseverança. E eles perseveravam na doutrina, nas regras, nas normas. É isso correto? Na comunhão, que não seria tomar ceia, porque isso aí é apenas um cumprimento, é a conclusão da comunhão. Nós tomamos a comunhão porque estamos em comunhão com Deus e com a sua palavra. Mas na comunhão do Espírito Santo e com todos e com a palavra, com todos que criam na palavra. E em toda a alma havia temor, havia respeito. E eles se desprenderam até de seus bens materiais, e eles tinham tudo em comum. Isso até nos choca, mas eu creio que nós estamos caminhando para lá. Chegará uma hora que nós vamos estar tão possessos de Deus que nós vamos desprender totalmente disso aqui, até o ponto de, se temos bem, se não temos também não tem problema. O mensageiro diz na mensagem o que é o Espírito Santo, que a prova de que Pedro e João eram cheios do Espírito Santo é porque eles não tinham dinheiro. Eles não tinham uma moeda para colocar na caneca do aleijado, porque eles não conseguiam ficar com dinheiro no bolso, sabendo dos seus irmãos em necessidade, então eles repartiam. Agora hoje, se você, no sistema que está, se você for fazer isso, você vai repartir o seu dinheiro com os irmãos vêm de carro do ano e você vem de a pé. Porque nós não chegamos ainda nesta unidade, mas chegará um dia que nós chegaremos. Eu estou falando do corpo de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, amém? Graças a Deus. Então havia respeito, guarde essa palavra, havia temor, havia respeito, e a cada dia acrescentava o Senhor o número, acrescentava o povo aqueles que haviam de ser salvos. Então você veja que acrescentar, aqui não falava que Pedro e João saíram por uma campanha e fizeram isso e fizeram aquilo, não. A própria comunhão do povo, o próprio mover do Espírito Santo, fazia com que as almas se agregavam. A ovelha gera ovelha. Por isso diz 1 Pedro capítulo 3, que a mulher crente pode ganhar o marido descrente só pelo porte dela, sem dizer uma palavra. E você pode ganhar o seu amigo de trabalho só com a sua conduta, com o seu testemunho. Você será o sal, a qual despertará sede nele, e ele dirá: por que você é assim? Aí você chama ele para ouvir a palavra e diz: vem e vê. O que é que me faz assim? O que é que me deixa assim? Amém? Louvado é o nome de Jesus. Não estou descartando que precisa fazer campanha, não estou descartando que tem que ser evangelizado, tem que ser feito, e é válido, e também fizeram. Eu creio que vocês estão entendendo o centro da coisa. Amém? Então havia temor, porque eles respeitavam as autoridades espirituais, e eles tinham comunhão um com o outro. Não é que eles não tinham problema, eles tinham, mas a comunhão superava os problemas, superava as dificuldades. E nós vamos ver aqui então porque dificilmente uma igreja permanece grande. Eu quero tomar alguns tópicos aqui do que o profeta pregou e vamos trazendo isso para a Bíblia. Eu tenho certeza que vocês vão ver com clareza isso, ok? Respeito, mensagem a respeito 215. E seja quem quer que invoque o nome de Jesus Cristo, eu estou com ele. Ah, mas e se ele... Qualquer que invoque o nome de Jesus Cristo, eu estou com ele. Seja protestante, católico, ou seja o que for. Agora você veja quanto nós estamos de distância. Eu poderia discordar com ele sobre teologia, sobre compreensão,
sobre entendimento. Porém, eu desejo respeitá-lo como um servo de Cristo e como meu irmão. Vocês estão vendo aí? Está vendo? E não importa o que ele faça, nós temos que dar respeito ao Espírito Santo. Aí você diz, mas como assim dar respeito ao Espírito Santo? Como assim não importa o que ele faça? Meus irmãos, eu volto a repetir, se Deus fosse levar em conta quem era Balaão, as profecias dele não estariam aqui na Bíblia. Se Deus fosse levar em conta quem era Judas, não teria ungido ele. E não teria lhe conferido poder para ressuscitar até morto. Então você tem que separar o que é a unção do homem, o que é o que o homem está fazendo pela unção e quem é o homem. Mas tem pessoas que não sabem diferenciar isso. Então eles pegam o homem na sua falta, embrulha e blasfema até contra aquilo que o homem está usando, que o homem está fazendo. É como se você visse um irmão denominacional aí operando sinais de prodígio e maravilha, porque é um denominacional, você vai dizer que é o diabo que está operando. Não, pode ser o verídico Espírito Santo que está fazendo, se aquilo é real. Porque o Salmo 68, verso 18, diz que Deus deu os dons até para os rebeldes, para que ele pudesse habitar entre eles. Aí você vai dizer que é o diabo que está entre eles, operando aquilo? Não. A operação do Espírito é uma coisa, o Espírito é outra coisa. Amém? Coríntios capítulo 12. E não importa o que ele faça, nós temos que dar respeito ao Espírito Santo, exatamente correto. Sim, Senhor. E quando nós começamos a fazer aquilo, então Deus irá derramar as suas bênçãos sobre nós, como fez lá. E grandes sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, e a cada dia o Senhor acrescentava. Ele concorde com você ou discorde de você, ou ele concorda com o seu pastor ou não concorda com o seu pastor, ou concorda com a mensagem ou deixa de concordar. Ele está invocando o nome do Senhor, ele está ganhando almas, ele está curando os enfermos, ele está fazendo uma obra pelo Espírito Santo. Respeite. Você pode discordar, como diz o profeta, sobre conhecimento, sobre teologia, sobre batismo, sobre ceia, sobre a unidade de Deus, mas você concorda com ele que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o mesmo Jesus que curou no passado ainda cura nesta noite. Isso é respeitar, isso é ter maturidade. Agora tem pessoa que, se ele chegar num lugar e alguém estiver pregando, só porque discorda um pouquinho, ou deu uma palavrinha que ele não concorda, ele já pega a Bíblia e põe debaixo do braço. Ele não consegue, ele fica como se fosse um sapo repelente, ele fica um sapo com repelente, ele não aguenta, ele se incha, ele está tão santo, ele está tão cheio de Deus, que ele não suporta nem ver Deus trabalhar, se é que pode acontecer isso. E quando nós começamos a fazer aquilo, então Deus irá derramar sobre nós, bênção entre nós, justamente nós, um pequeno grupo aqui mesmo, por volta de 50 ou 60 ou possivelmente 75 pessoas sentadas aqui hoje à noite. Se nós pudéssemos somente todos juntos, nós juntarmos e darmos respeito devoto a Deus e ao Espírito Santo, no qual Ele envia em nosso meio, Deus simplesmente continuará a derramar o seu Espírito sobre nós, e nós cresceremos em número. E a cada dia acrescentava o Senhor o número daqueles que havia de ser salvo. Nós cresceremos em número e nos multiplicaremos. Agora por quê? Porque respeitamos a Deus, não importa onde Ele esteja trabalhando. Você já viu alguma vez Jesus criticando o anjo que movia as águas? Ele poderia ter passado e disse: isso aqui está tudo errado, vocês param de pular aqui nesse tanque, porque agora está aqui quem é maior do que anjo. Não, ele simplesmente passou, fez o que tinha que fazer, porque o pai havia lhe mostrado que aquele ali deveria tomar a sua cama e ir embora. Ele disse: olha,
você deseja ser curado? Ele disse: Senhor, quando eu vou para pular, outro vem e pula no meu lugar. Ele disse: levanta, toma a tua cama e vai embora. Senhor, tem alguém aí anunciando no teu nome, só que ele não se junta a nós, vamos lá e proibir, vamos calar ele. Jesus disse: ninguém pode ser a meu favor e contra mim ao mesmo tempo. Se ele está pregando no meu nome, como é que ele pode ser contra mim? Ah, mas ele está desordenado, ele está fora do... Isso é um problema meu e dele mais tarde. Mas se ele está fazendo alguma coisa no meu nome, Paulo chegou a dizer, escrevendo aos Filipenses: eu sei que depois da minha prisão, e aquilo repercutiu, porque Paulo preso, mesmo preso, pregava para os guardas pretorianos, os guardas do estado que estavam ali, e aquilo repercutiu, e muitos deles receberam a palavra, até pessoas nobres começaram a receber. Aí depois Paulo diz: e com isso muitos tomaram ânimo, alguns num bom espírito, alguns com inveja, alguns ainda para me acrescentar mais castigo. Ele disse: mas tudo bem, se isso vai resultar em salvação, que faça. Nisso nós temos que estar unidos por uma causa, irmãos. Mas na maioria das vezes, das questões, das brigas, tudo é interesse pessoal. Não tem nada com o espiritual no meio. Deus nos ajude. Agora ele diz: se no que darmos respeito devoto a Deus, ao Espírito, no que Ele envia em nosso meio, Deus simplesmente continuará a derramar o seu Espírito sobre nós, e nós cresceremos em número e nos multiplicaremos. Você não crê nisso? Certamente nós temos que ter respeito a Deus. Então, se você quer ver Deus crescer mais, o nosso grupo aqui, é a maneira que você respeita a atuação de Deus em qualquer lugar que esteja. Eu nunca desrespeitei nem um sequer dos ministros que entraram aqui, mesmo da nossa fé nessa cidade, que tentou fazer algo por Deus. Eu nunca desrespeitei. Eu nunca ocupei o tempo de vocês aqui para ficar pregando contra ou dizendo alguma coisa contra. Pelo contrário, a minha oração era: Senhor, se Tu estás nisso, os abençoe. Então vocês estão vendo como é que tem que crescer, certo? Então cresce, se nós respeitarmos, se nós darmos o devido louvor a Deus, se nós fazemos o que tem que ser feito, e sermos pessoas tementes, vivemos em oração, na comunhão, amém? E temos respeito, isso vai crescer. Agora o problema depois é o diabo deixar isso grande, porque o diabo não quer que isso aconteça. E a fórmula de deixar, conforme vai crescendo, agora nesses poucos anos que estou aí no ministério e também como cristão, eu tenho visto o trabalho florir, o trabalho ficar bonito, trabalhos crescerem. Mas o diabo entrar como uma galinha. Vocês já viram galinha ciscando? Quantos aqui já tiveram no interior, já viram uma galinha ciscando? Deixa eu ver a sua mão. Você quer ver quando a dona de casa mora no sítio, ela planta umas flores, um jardim, está tudo bonito, e joga um esterco ali, começa a criar umas minhoquinhas, umas proteínas. A galinha chega ali, minha filha, com 2 passadas daqui e dali, para alimentar os pintainhos dela. Você só vê a dona de casa com um cabo de vassoura correndo atrás da galinha. Sua maldita! Porque ela joga tudo para cima. Estão compreendendo? E assim é o que o diabo faz no meio de um povo, se esse povo não for bem instruído e temente a Deus. Cristo, o mistério de Deus revelado, 80, ele diz assim: amem uns aos outros acima de tudo. Comunhão. Ame um ao outro, não importa o que o diabo tenta dizer. Aí você diz: mas como assim o diabo tentar dizer? Se eu chegar para você e for falar do irmão Idevaldo, não importa se eu tenho 26, 27 anos de ministro, não importa se eu prego a abençoada palavra aqui, como Pedro também era um pregador do Evangelho do Reino, mas Jesus pôde identificar para trás de mim Satanás. Você pode ter certeza que não seria eu, através do Espírito Santo, a minha pessoa falando mal deste homem, seria o diabo em mim.
Por um instante ele me ungiu e me apostatou, e eu vou falar dele, porque a Bíblia é clara. Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, já não és observador da palavra, mas juiz. E só há um juiz e um legislador, e este é Deus. Acabou. Agora vocês todos formam um grupo dócil, bem grande. Quando ele pregou na mensagem de respeito, ele disse que se eles respeitassem, ia crescer. Eles respeitou, e agora já estava um grupo dócil e grande. Então agora é só louvar a Deus, aleluia, vamos cantar e vamos... Não. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo. É o trabalho dele. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. E ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e a fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isso pela igreja. E tome veneno. Agora, de que maneira que ele injeta esse veneno? Não tomem partido disso. Está claro? Não tome partido disso. Não tenho nada a ver com nenhuma destas coisas. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns com os outros. Orem por este homem ou esta mulher que está semeando veneno. Orem por este homem ou mulher, ou seja quem for, que eles sejam salvos também. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Porque ele vem para separar vocês. E nós vamos ver aqui, que é uma técnica da doutrina dos nicolaítas. Eles dividem e depois conquistam. Estão compreendendo? Você vai ver aqui que é uma desgraça até para a família. Uma família dividida, como disse Jesus aqui, uma casa dividida não pode subsistir. Se o cabeça da casa puxa para um lado, a mulher puxa para o outro. Se um trabalha certo, outro trabalha no oposto, a coisa fica difícil. Os filhos ficam assim, não sabem para que lado se mover. Agora, se os dois trabalham alinhado com a palavra, amém? Como meditamos ontem ali em Rancharia, a palavra é o que nos governa. Aí então uma coisa subsiste. E permaneçam com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês deles respeito. Se Deus permitir, logo logo nós vamos falar sobre uma mensagem que é um tanto polêmica, mas real, intitulada A Zona de Perigo. E eu posso citar para vocês, dentro desses 26 anos, o que eu já vi de igrejas espedaçadas por pastor não ter respeito. Estão compreendendo? Vidas dilaceradas por entrar nessa zona de perigo. Irmãos, coisa boa é você ter bom ouvido para ouvir e ser advertido. Permaneça com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês dele respeito, e ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Podemos citar Hebreus 13, né? Verso 7, Hebreus 13, 17. Mas esse não é o caso hoje. Nós vamos falar aqui de pastor, nós vamos falar de como o diabo faz para nos dividir e fazer com que uma igreja que está crescendo em amor fraternal e também em número, como é que o diabo faz com uma galinha, ele cisca e joga tudo para o ar. Mas aqui não, Satanás, em nome do Senhor Jesus.
né? Eu espero que você esteja sendo advertido nessa noite. Eu não vou demorar, porque o remédio é meio amargo, e quando o remédio é amargo, você tem que dar logo e em seguida um copo d'água. Não é assim que nós fazemos com os pequenos? Bebe logo, bebe logo, bebe logo. Aí toma aquela golada, tranca o nariz dele, depois dá uma golada, bebe água agora. Aí o coitado se sente aliviado. E eu espero que o Espírito Santo lhe dê essa água depois, em nome de Jesus. Mensagem humilha-te, 40. Não te esqueçam, agora veja a percepção profética de um homem. Não se esqueça, esse tabernáculo perderá a sua força. E na verdade, perdeu. Mas o que é que ele estava vendo que ia fazer com que eles perdessem a força? Os sintomas estavam real. E ele não parava ali o suficiente para ensiná-los. Ele viajava pelo mundo inteiro. Mas ele chegava, ele poderia ver e discernir o que estava acontecendo. E meus irmãos, eu sei que mensagem como essa não é de tirar grito, não é de tirar glória, não é de tirar aleluia. Mas isso é o que nos posiciona. É o que nos coloca no nosso devido lugar. Porque quem já se assentou uma vez com um venenoso e permitiu ele lhe picar, ele sabe o que isso significa. Não se esqueça, esse tabernáculo perderá a sua força. Lembra-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele atirará em tudo. Agora o que ele vai fazer? Vai fazer com que as irmãs cortem o cabelo, usar roupas indevidas. O que ele vai fazer? Que o irmão ali comete um adultério. Isso são coisas pormenores. Tudo isso é o diabo. Mas não é isso aí que ele faz para derrubar uma igreja. Não é isso aí que ele faz para fazer uma igreja perder a força. É dividi-la, é faccioná-la, é agrupá-la, é fazer grupinhos, panelinha dentro da igreja. Preste atenção. Lembra que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele o fará, uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Semear confusão, dissensão. Veja o que Paulo mais combateu na igreja de Coríntios. Eu ouço quando vocês reúnem, vocês têm dissensões, vocês têm discussões. Vocês têm agido como carnais. Um diz eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Outro diz, porventura não sois carnais? Está Cristo dividido? Eu volto a repetir, igreja. Se nem com os denominacionais que não crê 100% como nós cremos, nós temos que respeitar. Agora imagine um precioso irmão só porque não vê do jeito que vemos. Então nós vamos agrupar, vamos ficar indiferentes e vamos dizer, eu não faço parte disso. Não. E outros como faz, irmãos, eu não ponho meus pés mais lá, porque você sabe, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados. Que pecado? Qual o pecado generalizado de Apocalipse 18, verso 4? Qual o pecado da igreja católica? Da meretriz? O que a Bíblia diz? Por que ela era uma prostituta? Porque ela estava em fornicações com os reis da terra. E de qual fornicação a Bíblia está dizendo? Fornicação espiritual. Se um homem fornica no natural e ele não tem força para se livrar da sua fornicação, 1 Coríntios capítulo 5, ele pode até ser salvo, ainda com aquela fornicação, se ele não tem força para se livrar dela. Entregue-o a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Se pode provar aquilo, se pode ter certeza que aquilo é real e a pessoa está na mesa da ceia, tem que tratar o seu caso com testemunhas reais, verídicas, e o afasta. E se ele não se consertar, Deus sortará o diabo contra ele, e um câncer poderá o aparar. Qualquer doenças que a Bíblia possa permitir, que Deus possa permitir o diabo atacá-lo, e vai destruir o seu estado físico, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nele.
para que ele possa ser salvo. Porque você já tem aprendido aqui como é que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, se aperfeiçoa em você. Segundo aos Coríntios capítulo 12, por causa das excelentes revelações que Deus tinha dado a Paulo, Deus permitiu um mensageiro de Satanás lhes bofetear. E ele comparecia entre os irmãos com fraqueza, não enxergando direito, escrevia as cartas com grandes letras, a sua visão era danificada de quando em quando, a ponto dos fracos murmurarem e dizer: as tuas cartas, Paulo, é fantástica, as tuas cartas, meu Deus, é de lei suspirar, mas a tua presença é fraca. E ele disse: irmãos, quando eu estive convosco, eu tive em temor e em tremor, gaguejante, quem sabe guiado pela mão até a tribuna, cego. Ele disse: eu orei 3 vezes para que Deus me libertasse disso. E Deus disse: não, Paulo, é um mensageiro de Satanás que eu mando para ti, para que você não se exalte, para que você saiba que essa autoridade que você tem de dizer que nenhum anjo pode mudar o que você disse, que você possa saber que isso foi eu que te revelei. E ele disse: por isso eu exaltarei a Deus nas minhas fraquezas, porque assim quando eu estou fraco, eu estou forte. E quando uma pessoa tem a sua sexualidade muito forte, e aquilo impregna nele, e ele deixa se apossar de um espírito de adultério, de fornicação, e ele não encontra força para se libertar daquilo, Deus pode permitir um mensageiro de Satanás pegar ele e deixar ele tão fraco em cima de uma cama, que ele vai se fortalecer, e aquilo vai desgrudar dele. Amém? É como você colocar carrapato em um animal anêmico, ele não tem mais o que sugar, e ele vai ter que cair. E quando ele cair, se tiver Deus tem um propósito na vida dele, ainda liberta ele e vai para frente. Se não tiver, que Deus ruim, Deus embala ele e diga: vai embora para o paraíso, vai descansar. Isso é Deus. Você não vê isso claro? Agora, de dizer, porque sabe que um irmãozinho cometeu adultério, está lá sem força, está lá rastejando, e está aos pés de Deus, então ele não vai na igreja porque ele é tão santo, porque se ele for, ele também vai ser possuído por um espírito de adultério. Claro, está morrendo de fraqueza, está tão imune, ou melhor dizendo, a sua imunidade está tão baixa, que ele pode ser atacado mesmo. Agora, esteja na presença de Deus, esteja fortalecido em Deus. Amém? Desculpe, eu saí do eixo da coisa, mas eu vou voltar aqui, tá bom? Agora, ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa, e ele está fazendo isto, ele está ocupado nisso, o negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro e dizer: bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, será que você não vê que você falou cara a cara com Satanás? Será que você não vê que você falou face a face com o diabo o dia inteiro? Ou isso aqui não serve de nada? Como eu disse outro dia, você às vezes recebe o diabo na sua casa, serve café para ele, serve lanche para ele, e ainda diz: irmão, é verdade, não é fácil não, né? Não é fácil não. Eu não estou falando falar de mim não, um irmão falar do outro. Conseguir alguém para falar do outro e dizer: bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Você crê que o William Branham é um profeta de Deus? Pois ele está falando o que a Bíblia diz, o que o Tiago disse. Não dê ouvidos a isso, porque a partir do momento que você deu o ouvido, ele te pica, e depois para você se livrar daquele ácido sulfúrico que nós vamos ver aqui, aí a coisa fica difícil, a sua cabeça dará nó. Você sabe o que fulano fez? Não dê ouvido a isso, não dê ouvido a isso, de modo algum, isso é o diabo.
Está vendo? É Satanás. Não creia nisso. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. E não ore de maneira egoísta e diz: eu sei que é meu dever, eu tenho que orar pelo meu irmão, por esse irmão. Leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã, e simplesmente fale e seja bem dócil. É complicado. Às vezes eu olho para mim mesmo, no meu legalismo, eu fico: Deus, como é que tu és tão misericordioso? Porque Gálatas capítulo 6 diz que se eu te surpreender em alguma ofensa, se eu sou espiritual, eu não tenho que me encher de indignação e dizer: irmão, toma vergonha na cara, irmão, misericórdia, o que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, onde é que já se viu? Não, vós que sois espirituais, encaminho tal com espírito de mansidão. Vocês leu aqui? Seja dócil com essa pessoa. Lembra, olha para dentro de você, infeliz ou infeliz. Eu não estou falando infeliz daquele modo de xingar. Eu estou dizendo que você está sendo infeliz de estar passando por aquilo. Olha para dentro de si, infeliz. Olha para dentro de si, infeliz. Que você está no mesmo nível. Você não é culpado daquilo, mas você é culpado de outras coisas. Bem profundo nessa irmã, simplesmente fale e seja bem dócil, com espírito de mansidão. E antes de mais nada, você os encontrará exatamente de volta no culto. Meu Deus! Como é que uma igreja dessa não vai crescer? Como é que uma igreja dessa não vai proliferar? Se nós agirmos conforme Deus diz na sua palavra. Mas você sabe o que acontece? Eu vou te falar a norma do crente igrejeiro, do crente que já criou lodo no banco e nunca, aprende sempre, nunca chega ao conhecimento da verdade. Eu espero não estar sendo muito duro. Ele passa, dá uma olhada assim de longe, não tem nem certeza. A primeira coisa que ele chega em casa vai falar para a mulher: mulher, velho, peraí, deixa eu ter um negócio para falar para você. O que foi, homem? Você não sabe o que eu vi. O que foi que você viu? Olha, eu tenho quase que certeza. Então não é certeza. Eu tenho quase certeza que era fulana. Misericórdia, meu Deus. Aí aquela indignação toma conta dele. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, a coisa está feia. Calma, homem, o que foi? Se é uma mulher espiritual e disse: o que foi, meu bem? Olha, eu... Não. Eu estou tão em paz. A verdade dói. Não, a verdade não, fuxico dói. Maldizer dói. Língua envenenada dói. Verdade não, porque se você quiser agir com a verdade, se você o surpreendeu, por que você não foi até ele? Não até mim. Aí o esposo conta para a esposa conta para a irmã dela, que também é da igreja, a irmã dela conta para a sobrinha, e a sobrinha, principalmente as famílias grandes, não estou criticando vocês. Aí quando se reúne, você sabe, desculpa, eu às vezes simulo, né? Aí quando menos espera, aquele ácido sulfúrico começa a trabalhar no meio do povo. Aí quando aquela vida que chegou, que talvez não é nem aquilo, todo mundo fica assim olhando para ele. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Como é que o Espírito Santo vai fluir? Como é que a tua casa vai ser abençoada se lá é um lugar de hospedar Satanás? De vez em quando ele está lá. E deixa o seu cheiro maldito, que quando ele vai embora, você, em vez de ter paz, você fica encabulado. Desculpa. Porque cristianismo é o que é? Gozo e paz. Mas aí, em vez de gozo, você fica: oh Deus, oh Deus, oh, olha que benção que ele foi levar para você, né? Eu tenho um amigo, quando ele está muito encabulado, ele fala assim: Pastor Denício,
Eu chamo ele de escaninha, né? Quando ele está muito gostoso, ele fica... É isso. Eu espero que esteja entrando no seu coração. E é aí que a igreja perde a sua força. E é por isso que tem igreja que não consegue, chega a um certo nível e dali espedaça-se e acaba. Alguém para falar do outro dizer bem, ouça, você sabe o que fulano fez? Não dê ouvido a isso, não dê ouvido a isso de modo algum. Isso é o diabo, está vendo? É Satanás, não creia nisso. Então traga essa pessoa para o seu coração e deixa o amor tomar conta daquilo. Demonologia, espíritos sedutores 90. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante se tornam tagarelas e caluniadoras, e toda espécie de coisas pecaminosas, porque tem pessoa que acha que isso aí não é pecado. Caluniar, difamar não é pecado. São tudo santo. Não corta o cabelo, usa saia comprida. O homem que mantém o seu cabelo encortado, paga suas contas em dia. Nunca conheceu outra mulher na vida a não ser a sua esposa. Louvado seja Deus e continue assim. Mas se assenta com ele, sempre ele tem uma novidade. É tão pecaminoso conforme o outro lá. Porque o mesmo céu que não vai entrar o adúltero, não vai entrar o efeminado, não vai entrar o mentiroso, não vai entrar também o difamador. E o maldizente. Cristão não propaga o mal. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou tão cauteloso. Vocês soube de um pastor que sofreu um acidente, não soube? Encheram o WhatsApp com a foto do acidente, com o carro batido, achatado. Gente, para que propagar essa obra? Não era só colocar a foto do irmão e pedir, gente, ore por esse pastor, sofreu um acidente, mas tem prazer de mostrar toda a obra como é que foi, o carro lá praticamente destruído. Isso é publicação de mal. Como eu disse outro dia em Arco-Íris, às vezes eu estou na beira da rodovia, eu passo na rodovia, porque eu viajo um pouco, e tem carro lá batido lá, corpos cobertos de encerado, encobertos de jornal, eu chego em casa e não abro minha boca. Que benefício eu vou trazer para dentro da minha casa, chegar para minha família no outro dia, na hora do almoço, no domingo, se eu viajei no sábado, e dizer, mas se você souber a desgraceira que aconteceu lá no trevo de Martinópolis, se você ver a desgraceira, isso vai promover edificação? Para que falar de desgraça sem ter tantas bênçãos para dizer? Se tornamos pessoas maldizentes, nós temos prazer em propagar o mal. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é o poder do demônio. A pessoa está endemoniada e não sabe. Espírito de homens e mulheres que se encontram um com os outros e tentam mostrar que isso não é certo e aquilo não é certo. Oh Deus! Quem te constituiu juiz? Quem te constituiu advogado de Deus para você viver se reunindo e dizendo porque aquilo lá não está certo, porque aquilo lá devia ter sido corrigido, porque aquilo lá precisa dar certo, porque aquilo lá não pode ser daquele jeito? Com todo respeito, você está na roça, meu amigo. E depois não fica se perguntando por que a coisa desgraça às vezes para o seu lado. Se liberte desse demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vai atacar você e vai atacar a igreja, vai atacar seus irmãos. Isso é ácido sulfúrico. Se você afugenta isso, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certo. Porque as pessoas que propagam, ele tem um objetivo atrás daquilo. Vai aqui uma pincelada. Você pode ver um casal quando se desentende e separa, que estão com o ego ferido. Se são pessoas já centradas, experimentadas na vida, ele fica em paz. Mas se não é, um sempre vai querer provar que ele está certo e que o outro está errado. É sempre assim. Aí você entra pelo meio e põe a sua colherzona
Então, a partir daqui a pouco, os dois conseguem se reconciliar e voltam. Aí fica lá você com sua cara lambida. Vai lá visitar a casa dos dois, às vezes até o camarada já sabe que você comeu a vida dele para ela. Fala assim, não, você tem razão mesmo, aquele camarada devia ter ninguém, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí os dois se voltam, vão ter uma nova lua de mel, fazem as pazes. E você lá com a sua linguana inchada dentro da boca, porque você acabou com a vida dele para ela. Você tem razão mesmo, eu nunca quis falar nada para você não, mas aquele camarada não vale uma picada de fumo, como diziam os antigos. Não faz isso, meu querido. Amém? Se um amigo quer desabafar com você, aconselha ele. Uma amiga quer desabafar com a irmã, aconselha ela, fala, irmã, não é por aí. Ora, simplesmente ora, espera em Deus. Amém, meu querido? Isso racha igreja, isso racha vizinhança, isso racha famílias. É tão simples, é só cada um de nós cuidar da nossa própria vidinha. A Bíblia diz, tem uma vida quieta e sossegada e cada um cuide dos seus próprios negócios. Como alguém diz, eu não preciso cuidar da minha vida porque já tem quem cuida. E é verdade. Agora diz o profeta, isso é o que tira a força de uma igreja. Isso é o que mata uma igreja. Sejam reverentes, sejam santos, amem a Deus, fiquem ao seu lado, contanto que você saiba que a sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando o melhor para edificar o reino de Deus e fazendo estas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo aos lugares corretos, então você poderá ter todas as emoções que você queira e todos crerão nisto. Amém? Meus irmãos, eu tinha tanta coisa aqui ainda para ler, mas nós vamos ficar com isso aqui. Amém? Por que que o diabo faz essas investidas e ele faz isto? A primeira coisa, ele quer dividir, né? Eu poderia ler aqui onde o profeta diz, não façam grupinhos, seja unidos. Amém? Eu vejo pessoas comentando, porque sou pastor, tenho a confiança de comentar, diz, pastor, o que está acontecendo? Porque eu cheguei, a irmã fulana está estranha comigo, o irmão Betrano está estranho comigo. Às vezes, e você às vezes não sabe nem porquê. É porque alguém ouviu de alguém, e o alguém falou para alguém, e alguém falou para mais alguém, vai lá e... Aí o outro já, como dizia diz o meu padrasto que ainda vive, né, entrunfa com ele, fica entrufado. Vamos ser espirituais. Vocês querem ver esse trabalho prosseguir? Você quer ver esse trabalho crescer? Então vamos fazer o que a Bíblia diz. Vamos orar, vamos perseverar na comunhão, vamos ser unânimes, vamos estar ao lado um do outro. Se você sabe de alguma coisa da vida de um irmão que não é correta, coloque ele dentro do seu coração e vai lá com amor e com mansidão e ajude ele. Como diz o profeta em outra mensagem, ele já tem o suficiente sobre si, não precisa de você tacar mais terra, ele precisa de ajuda. Estão entendendo, meus irmãos? Então o diabo não quer ver um trabalho crescer, mas ele quer faccionar, ele quer dividir, porque aí depois fica mais fácil para ele lidar. Só para encerrar aqui, a era de Pérgamo, de 131. A fim de esclarecer mais ainda este ponto, deixe-me explicar o nicolataísmo do seguinte modo. Você se recorda que em Apocalipse 13:3 diz, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada? E toda a terra se maravilhou após a besta. Ora, sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial. Essa cabeça levantou-se novamente como um império espiritual da Igreja Católica Romana. Agora observe isso cuidadosamente. O que foi que fez a Roma política pagã tornar-se a base do seu sucesso? Ela dividiu e conquistou. Esta era a semente de Roma, dividir e conquistar. E essa é a semente que o diabo introduz no meio de um povo, dividi-los.
e depois que divide, ele conquista. Estão compreendendo? É dividir uma família, é pôr a esposa contra o esposo contra a esposa, os filhos contra o pai. Como eu sempre falo, o que você tem de cabo se metendo na vida de casal do seu pai e de sua mãe? Se o seu pai é um bom pai para você, se ele não vive bem com a sua mãe, ele não é marido seu, ele é marido da sua mãe. Deixa os dois cuidar dessa parte e você cuida da sua. Não fica tomando dor de mãe, tomando dor de pai. Mas fique entre os dois e ame os dois, e se possível aconselhe os dois. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Se você tem uma palavra de gratidão, Deus Todo-Poderoso, deixa-nos crescer, Senhor. Eu não estou falando apenas de número, porque essa é a vontade do Senhor, é que toda alma se salve, e a nossa também. Oxalá tivéssemos esse bairro inteiro como uma igreja, as pessoas ouvindo a tua palavra, se adequando a ela. Eu creio que isso seria algo maravilhoso. Não para dizer que seríamos a maior igreja da cidade, mas por ver o teu povo chegando a ti. Até lá nos capacite. Se o Senhor viu esse trabalho maior, se o Senhor viu esse trabalho proliferando, Senhor, nos capacite para isto. Capacite esses homens, essas mulheres que estão aqui dentro, aprender a ouvir do Senhor e também discernir o diabo em qualquer ataque que ele manifestar-se contra eles, e eles serão um grupo dócil e amorosos, e toda investida de Satanás seja blindado, que eles sejam blindados, e dizer: irmão, eu cuidarei da minha vida, eu farei o possível para ajudar o meu irmão se estiver no meu alcance. Se foi você que viu alguma coisa, então faça você a justiça, o que tem que ser feito. Eu não faço parte desse assunto. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Não deixe Satanás dividir as famílias, dividir os lares, dividir a tua igreja, dividir o teu povo na terra. Meu Deus, tenha misericórdia da tua noiva, do povo que o qual o Senhor está chamando para fora das denominações. Pai, dá uma olhada, estamos como coxa de retalho, cada um uma fatia, quer ser diferente do outro, quer ser melhor do que o outro, quando deveríamos estar unidos como uma corrente firme no Senhor, esquecendo as diferenças e apenas suportando um ao outro em amor e orando uns pelos outros. E assim a tua igreja local também da mesma forma. Se sabemos que o irmão está em erro, que nós oramos por ele. Se temos os recursos da tua palavra para agir, que nós agimos, senão apenas oramos e vivemos a nossa vida quieta e em paz, para que quando entrarmos por aquela porta, nós podemos sentir a suavidade do teu Espírito, nós possamos sentir a tua presença e não afugentar o teu Espírito daqui de dentro, com esses demônios que nos encarnam, com o fuxico, com a tagarelice, com a maledicência, Senhor. Tenha misericórdia. Se tem alguém errado, Senhor, dê-lhe graça para acertar. Não estamos justificando nenhum pecado, mas estamos qualificando esses aqui nesta noite, que é o que o diabo, o que Satanás mais usa para tirar a força da tua igreja. Então, tende misericórdia e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.